Segundo dados da Confederação Nacional de Transporte, o Brasil registra 14 mortes por dia nas rodovias federais. A cada ano, são mais de 50 mil acidentes com vítimas, sendo em torno de 20% os que envolvem caminhões. Um dos motivos é o estouro do pneu do veículo em pleno movimento. Para evitar acidentes dessa natureza, é necessário fazer a manutenção preventiva, já que os pneus têm vida útil e devem passar constantemente por inspeção e fiscalização. Mas a calibragem de pneus também pode ser fatal, pois a pressão do ar pode estourar o pneu se houver deformidade na borracha ou aro. Como esse tipo de acidente costuma ser fatal, grades de segurança são equipamentos essenciais para evitar a morte do profissional, mas nem todos os locais usam esse equipamento de prevenção. A novela da vida real especial de hoje registra a história de Marcelo Ribeiro, que por milagre não morreu na explosão de um pneu de caminhão. Confira. Eu vim de uma separação e sempre assim eu separei, ficou muita turbulência, muitas responsabilidades para mim, dos meus pais, morar na minha casa. E eu fiquei viúva, ele separou, né? E aí a gente começou a se conhecer melhor. A gente já se conhecia como vizinhos. E aí resolvemos conversar melhor. E aí foi um tempo de convivência, de conhecer um outro. Era uma vizinha, amiga, a minha vizinha, depois começamos a se conhecer, aí eu fui me entregando para Deus. E ela sempre falando da palavra de Deus. Das horas que eu mais precisava, ela falava das palavras de Deus. Já era da Igreja da Graça, já desde 2015. Aí eu sempre falava para ele, vamos na igreja, Marcelo, vamos na igreja, Jesus é tudo na nossa vida, vamos na igreja. E muitas vezes eu sentia que ele ia por ir. Eles sempre me procuraram, conversando, e eu orientava de acordo com a palavra de Deus, que eles precisavam assim, se consertar, acertar a vida, para que a bênção de Deus fosse completa. O nosso pastor é lá na igreja do bairro dos Afonso, a Igreja da Graça, é o pastor Francisco. Ele também é uma grande bênção na nossa vida, ele ensinou muito pra gente, sabe? E assim, ele foi um canal de bênçãos muito grande, de muito ensinamento também na nossa vida, principalmente na vida do Marcelo, né? Que ele pega na mão dele e vamos que vamos, irmão. E ele é assim. Aí eu comecei na Igreja da Graça, que eu ia assim na Igreja Católica, eu ia, aqui eu sentia a presença, queria ter a presença de Deus, eu ia em qualquer igreja. Lá onde eu morava tinha bastante igrejas, né? Então eu ia, me sentia bem, às vezes eu ficava no meu canto. E sempre pedindo a Deus, sempre pedindo, mas não sabia aquela fé que eu tinha que mudar a minha fé. A gente foi morar juntos, aí eu comecei a orar a Deus e falar, Senhor, eu quero um homem abençoado do meu lado, principalmente que busque o Senhor de todo o coração, que era isso que eu queria para a minha vida. Então eu fui buscando, fui orando, fui fazendo campanhas de oração, fui pedindo, porque ele era um homem bom. Porém, o que faltava nele era buscar o Senhor de todo o coração. E eu fiz muitas campanhas, muitas orações e pedindo. Antes eu tinha fé, mas não era aquela fé. Eu ia por ir. E não, as coisas não eram assim. Aí eu fui mudando a minha fé, fui mudando meus pensamentos, saber pedir, ter mais fé, porque você ir e não ter fé, que nem o pastor falou, não adianta. Então passei a ter mais fé. Deus pôs a minha esposa no meu caminho, comecei a frequentar a igreja, a ter fé, e ela sempre do meu lado. Nunca falo, não, vamos para a igreja, tem que a sabedoria de ouvir a palavra de Deus. E eu fui ouvindo as palavras e tendo a fé. Marcelo começa a buscar mais a Deus e à medida que a fé aumenta, o Senhor vai operando na vida dele. Depois que ele consertou a vida com Deus, Deus deu para ele a casa própria, deu para ele, tinha dado emprego para ele, foi tudo assim, foi uma bênção, foi uma mudança de vida maravilhosa. A casa que ele comprou, ele trouxe os pais dele para morar de volta,
Mas foi assim, uma vitória muito grande, porque há algum tempo atrás eles tinham passado por uma luta, os pais passaram por uma luta com dificuldade de despejo. E o que aconteceu? Deus te restituiu, tirou a vergonha e voltou a honra de novo para a glória do Senhor. Mudou a minha fé, ficou mais viva, ter a minha fé, né? Porque a minha esposa me sabe que quando nós começamos a se conhecer, eu ia na igreja e ainda ia por ir. E ela sempre pedindo a Deus que vai mudar. Comecei a ter fé e aí mudou a minha vida, que a fé move montanha. Então a fé que eu passei a ter, comecei a ter mais fé e a ter minhas coisas, a minha crença de ir a Deus. No início de 2024, Marcelo trabalhava em uma loja de pneus. Ao calibrar um pneu de caminhão, ele sofreu um acidente. Eu estava enchendo, aí enchi um lado, tranquilo, reconheceu, o calibrador reconheceu. Quando eu fui encher o outro, o calibrador não reconheceu, jogou a mais. Aí eu falei, vai estourar. Aí, em vez de eu ter deixado, né, mas eu pensei nos meus companheiros de trabalho. Aí eu peguei, pus a mão no que eu pus a mão, veio direto no meu rosto. Aí, como eu estava assim, meio de lado, pegou de lado, sim. Porque se eu tivesse assim, pegava mais de frente. Aí, como estava de lado, pegou raspando o aro. Chegou a notícia do acidente dele. Aquele dia, nossa, foi o pior dia das nossas vidas, né? Porque ele poderia ter morrido aquele dia. O pneu estourou, né? E o ar jogou o ar para cima. A roda para cima e o pneu, né? Aí, do jeito que bateu raspando, né? Porque se eu tivesse de assim, pegava de cheio. No que coisou, eu tava de assim, do jeito que pegou. Porque na hora que encheu, o calibrador encheu demais, eu não fiquei assim, fiquei de lado. Aí pus a mão assim de lado. Aí o que estourou e veio raspando com tudo. Quando eu recebi a notícia, até para me assimilar como foi as coisas, demorou. De tanto que eu fiquei nervosa e chorando. Só lembro assim, eu pus a mão no rosto, aquela sanguaceira, e chamei o líder para todo mundo ali me ajudar, que ajudou. Na hora que eu tava coisando, aí os meninos, os colegas de trabalho veio e já me segurou. Não, calma. Aí todo mundo, a correria até o SAMU chegar. Eu só senti o cara do SAMU e foi o dedo lá dentro, né? Deu várias fraturas, só isso. Aí depois não vi mais nada, não lembro mais nada. Aí eu sei que cataram correndo, falaram que ia me dar não sei, uma injeção lá e já levaram para o hospital. Aí depois eu não lembro de mais nada. Ele ficou muito traumatizado, porque foi um livramento de morte, né? Que um pneu de carrinho de carga explodiu no rosto dele, deixou uma sequela muito grave. Quando eu cheguei no hospital e vi, ele estava todo ensanguentado, com essa parte do lado, assim, toda aberta. E, assim, o que poderia... E eu pensar o que poderia ter acontecido com ele, ele poderia ter vindo a óbito aquele dia, me deixou muito nervosa. Foi o livramento. Se tivesse pego de frente, tinha, né, como se diz, tinha um traumatismo craniano, né? Aí foi o livramento que pegou, do jeito que pegou de lado, não afetou. Marcelo teve múltiplas fraturas nos ossos da face e cortes na região do olho direito, atingida pelo aro da roda do caminhão. Como sequela, ele ficou temporariamente cego do olho direito e perdeu a sensibilidade do couro cabeludo do lado direito. Ele passou por muitos médicos, ele teve problema na vista. Estava praticamente cego, né? Porque, segundo o laudo, ele tinha, eu não lembro o percentual agora, mas tinha sido bem mais de 50%, negócio de 60%, 70% da visão. Sem enxergar, ele ficou muito tempo sem enxergar. E fora a sequela de não mexer, de não sentir mais ele não tinha mais sensibilidade na cabeça, né? Podia encostar qualquer coisa, podia até chegar um ferro quente que ele não sentia. Eu colocava o boné, ele não sentia. Às vezes, no chuveiro meu caía água, eu não sentia. Às vezes eu tenho mania de fazer o cabelo, eu não sentia. E ele falava muito que essa parte da cabeça dele ele não sentia. E que um dia ele ia sentir. Ele falava. Eu disse, não, amor, um dia eu vou sentir. Segundo a medicina,
Ele não teria mais chance de voltar a sentir a região do couro cabeludo devido às sequelas do acidente, mas o casal acreditava no milagre. Para Deus nada é impossível. Ela falou assim, não, eu não vou enganar você. Você não vai voltar a sentir a sensibilidade do seu rosto mais. Mas, como eu sempre digo na minha vida, que há males que vêm para bem. E aquela foi um mal na vida dele, mas que veio para o bem dele, sabe? Que a partir daquele momento ele se comprometeu mais com Deus, que ele viu que a coisa não foi brincadeira para ele. E a partir daquele momento ele começou a ir mais na igreja, e ele começou a querer aprender mais do Senhor. Mais compromisso com Deus. Aí eu me batizei, comecei a fazer a ter meu comprometimento com Deus, que eu não tinha. Eu ia por ir, mas não tinha aquela fé e aquele comprometimento com Deus. Aí a gente só morava junto, aí ele resolveu a gente casar, para a gente estar firme na presença do Senhor e estar certo nos caminhos do Senhor. A gente se casou, na mesma semana ele batizou. E eles foram, de acordo com o tempo, assim, foram acertando a vida, casaram. Aí, depois do casamento, veio uma bênção, eles começaram a crescer, prosperar. E desde então, ele também vem sempre permanecendo firme, orando, buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo. Batizou, passou pelas águas. E a vida dele tem sido uma bênção. E de lá para cá, ele só tem aprendido. Sabe, ele levanta cedo, já agradecendo ao Senhor, vai dormir e tudo que ele faz, Jesus, eu te amo. Então ele descobriu que Jesus era tudo na vida dele. Foi a partir desse acidente. Comecei a entender a palavra. Antes tudo eu fazia, tá bom. Agora tudo que eu faço eu peço, agradeço a Deus, agradeço por me levantar, a sabedoria que Ele me dá. Por mais que seja a minha dificuldade, então agradeço e peço a Deus e Ele vai trabalhando na minha vida. E é o que aconteceu hoje comigo, uma benção. E Jesus é o nosso amor, né? Que a gente descobriu, que a gente vive e a gente não vive sem Ele. Nem um minuto, nem um segundo. Em julho de 2025, o pastor Rogério Postigo visitou a cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, para uma campanha de fé e milagres. Senti de Deus, conversei com o pastor Rogério, falei com ele sobre a reunião, né? A intenção da reunião, a última segunda-feira do mês. A segunda tem todo um simbolismo, né? Para a nossa igreja, que é a segunda da prosperidade. Com o pastor Fabiano, sempre quando tem... A gente frequenta mais o bairro dos Afonso, mas quando tem algum evento, alguma coisa aqui, eles sempre estão chamando a gente e a gente está aqui firme, participando, porque é uma benção. Eu disse para eles que o pastor Rogério é um homem de Deus, que Deus usou ele muito no Rio de Janeiro, e todos conhecem o Rio de Janeiro como é. E se ele não fosse de Deus, ele não ficaria ali tantos anos. E ele veio para Minas Gerais. Não por outro motivo, a não ser levantar Minas Gerais de novo, para que Minas Gerais esteja sempre sendo um estado também abençoado. E o que está acontecendo. E eu disse para eles, olha, vamos lá nessa noite, na segunda-feira, porque Deus vai fazer a obra nas suas vidas. E ele falou pra gente no sábado, que lá tem no sábado o culto, vão que na segunda-feira tem bênção para vocês lá. E nós viemos buscar nossas bênçãos aqui. A honra e glória do Senhor. Posso falar para vocês o seguinte, vá, independente da situação que você estiver cansado, estiver com fome, com sono, vai para receber as suas bênçãos. Como lá é uma zona rural, então fica mais difícil para a gente vir para cá muito. Então só quando tem mais os eventos mesmo. Para a gente vir no culto foi uma luta. Ele queria vir, mas ao mesmo tempo estava cansado e surgiu outras coisas no meio do caminho. Mas ele falou assim, não, eu vou porque tem uma bênção para mim lá. Pastor Rogério compartilhou uma mensagem de fé que edificou o coração do povo mineiro em Pouso Alegre. Eu conversei com o pastor Fabiano, ele fez um convite para que estivéssemos lá em Pouso Alegre, marcamos a data e Deus preparou tudo, né? Eu lembro, inclusive, que no dia eu falava sobre a fé como uma criança. A gente tem que ter uma fé como uma criança. O Senhor Jesus disse que temos que nos fazer como crianças e acreditar como Ele nos ensina. Eu contava um caso de um garoto que estava dentro do metrô
e que o pai dizia, olha, o teto vai se abrir. E o garoto dizia, abre papai, abre papai. E eu dizia, e aquilo Deus falou no meu coração, você tem que crer dessa forma, como uma criança crê. O pai dele mentiu que o teto vai abrir, mas o nosso pai não mentiu para nós. Se ele disser que vai abrir o teto, ele abre o teto. E foi o que Deus fez ali. Ele ousou acreditar como uma criança crê na palavra de Deus e Jesus fez um milagre lindo na vida desse homem. E louvado seja Deus por isso. Como o pastor hoje falou, né, da gente ser uma criança, e eu falei assim, nossa, que coincidência, porque essa semana eu ainda falei, Senhor, eu quero ser, sabe aquela criancinha que o Senhor que os pais seguram na mão e tem que guiar os passos, ensinar a falar, ensinar tudo. Eu pedi para o Senhor essa semana para me ser assim. E foi uma grande coincidência o pastor ter falado também no culto, né? Então, esse culto foi uma bênção, está sendo um divisor de águas nas nossas vidas. Diz que todo mundo que passava, ele pedia esmola. O Pedro disse, eu não tenho ouro, não tenho prata. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Comece a movimentar essa perna. Faz agora que Deus está aqui, levanta essa perna. Levanta, irmãzinha. Levanta, irmão. Vai, faz o exercício agora. Isso. Em nome de Jesus, você vai caminhar bonito aí num parque aqui nessa cidade aí, ó. Vai pegar e correr lá. Entre os curados por Jesus estava Marcelo Ribeiro, que testemunhou emocionado. Quem foi curado agora? Foi, amigo? Foi? Deixa eu pegar o caso dele, ele está até emocionado, chorando ali. O que aconteceu contigo, amigo? O que foi você? Segura um pouquinho a emoção para você conseguir falar para a gente. O caso deve ter sido sério ali, pessoal. Como é que é o seu nome, querido? Marcelo. Como? Marcelo. Marcelo. O que aconteceu, Marcelo? Eu sofri um acidente. O pneu estourou, eu não sentia. Aqui agora eu senti, pastor. Um pneu estourou? Isso. E você não sentiu o que? Não sentia. A cabeça? A cabeça. Há quanto tempo isso? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses você sofreu um acidente? Foi o quê? Explodiu o pneu na sua frente? Isso, estourou. Você estava enchendo o pneu? Eu trabalho na Pascoal, o pneu estourou bem no meu rosto. No seu rosto. E a partir dele não sentia mais o... Essa parte eu não senti. Não sentia a cabeça. Eu tô sentindo agora, pessoal. Que coisa bonita. Esse Jesus é lindo. Aleluia. Não é para menos ele está tão emocionado. Marcelo, né? Isso. Então faz 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. E agora voltou a sentir a cabeça normalmente. Normal. Aleluia! Oh, Jesus, tu és maravilhoso! Foi muito lindo o que aconteceu lá em Pouso Alegre. O nosso Deus operou lindamente, lindamente. Foi tão bonito que o Senhor Jesus Cristo fez. O milagre foi tremendo, né? O nosso irmão lá, quando chegou com aquela empolgação, chorando, emocionado, contando que na hora voltou a sentir a cabeça. Foi realmente muito lindo. Foi aonde a gente chegou e, para a honra e glória do Senhor, a bênção estava aqui mesmo. Ele veio buscar e alcançou. Tanto vocês veem que ele está muito emocionado, né? E ele busca mesmo de coração. E hoje ele recebeu a benção. Ele é muito emotivo, ele chorou muito, ficou muito feliz. E glória a Deus, porque eu acompanhei o sofrimento dele, a perda, os problemas judiciais que causaram através do acidente. Inclusive, Deus já deu as vitórias para ele na área judicial. E estava faltando a cura, e ela veio nessa noite para a glória do Senhor. Foi realmente recompensador. A palavra prosperidade significa bons resultados. Foi isso que a gente viu aqui, como testemunho do Marcelo, que eu tenho a certeza que vai impactar todo o estado de Minas, o Brasil, o mundo, né? Porque o mundo verá o que aconteceu aqui. Este mecânico de caminhões que assistiu ao culto e viu o milagre, ficou impressionado e decidiu falar com a nossa equipe. A minha profissão, eu sou mecânico de caminhões. Quando eu ouvi o testemunho dele, eu pensei assim, é um homem de muita sorte, porque ele não deveria estar vivo. Porque quando um aro se desloca da roda e atinge a pessoa que está fazendo o reparo, provavelmente ela vai morrer, porque é uma pressão muito alta. São mais de 150 a 160 libras se deslocando ao seu encontro. Não era para ele estar vivo. Ainda mais atingir diretamente a cabeça.
Foi um livramento, foi um milagre mesmo, porque não era para ele ter saído com vida desse acidente. Você está impactado daqui? Nossa, eu vi o dedo de Deus operando na vida de uma pessoa, assim, pessoalmente. Muito forte. E foi isso que aconteceu. Pessoas saíram daqui alegres, né? Saíram daqui curadas, libertas, assim, uma comunhão que eu nunca tinha visto aqui. E hoje eu vi, depois de 7 anos e 2 meses aqui na nossa sede regional em Pouso Alegre. Foi lindo demais. Eu tô sentindo, né? Posso falar mais que eu tô sentindo? Eu tô sentindo, né? Em nome de Jesus. Na verdade, é Deus quem, de fato, coloca a sua mão e, de fato, honrou a nossa fé e assim abençoou esse nosso irmão, que foi lindo que o Senhor Jesus Cristo fez. Não só na vida dele, mas na vida de tantos outros que lá estiveram, a mão do Senhor, como sempre, operando maravilhas. E quando você põe o boné, você sente, né? E até o... Às vezes... Lá no meu trabalho, a pessoa fala, vou bater do lado que você não sente. Eu falei, bom, uma hora eu vou voltar a sentir, você vai ver, você vai bater, né? Na brincadeira, mas uma brincadeira meio sem graça, né? Amanhã eu quero falar pra eles. É o lado que eu tô sentindo, o que eu tô sentindo, o lado que todo lado eu sinto. E eles falavam, ó, se for brincar com células, essas coisas, do lado que ele não sente, você tem que tocar nele, porque senão, do outro lado ele vai sentir, desse lado ele não vai sentir, não. Agora eu tô sentindo dos dois lados. Vai contar para todo mundo. Ah, pô, nossa, a primeira coisa que eu quero é a médica. E a partir de agora, só glória, só bênção e alegria na nossa vida. Em nome de Jesus, né? A Jesus toda a honra e glória. E se você tem também uma história de milagres, entre em contato conosco. Quem sabe a próxima história da Novela da Vida Real especial vai ser a sua? Difícil, é uma boa hora para orar. Entregue a causa ao Deus do impossível, porque Ele está pronto a ajudar. Somente pela fé que se é salvo. Não deixe o inimigo te abater. Ganhar a salvação, esse é o alvo. O próprio Deus já vem te socorrer. Jesus Cristo tem a bênção pra você. Jesus Cristo abre porta onde não há. Jesus Cristo é quem vai te defender. Jesus Cristo é quem vai te usar. Jesus Cristo tem a bênção pra você. Jesus Cristo abre porta onde não há. Jesus Cristo é quem vai te defender. Jesus Cristo é quem vai te usar. De fé em fé, de glória em glória, tome posse da vitória pela graça do Senhor e misericórdia. De fé em fé, de glória em glória, tome posse da vitória pela graça do Senhor e misericórdia. Quando a vida estiver difícil, é uma boa hora para orar. Entregue a causa ao Deus do impossível, porque Ele está pronto a ajudar. Somente pela fé que se é salvo. Não deixe o